Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, versos 29 e 30, que dizem: Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Bom, queridos, lembrando então que os judeus vêm até o pretório, que é o hall de julgamento dos romanos, em que o governador da Judéia era Pôncio Pilatos, governador romano, lembrando que Israel era dominado pelo Império Romano. Então eles não tinham o poder, não deveriam executar ninguém sem antes passar pela autoridade romana. Não que eles sempre obedecessem isso, mas o que deveriam fazer é sempre passar por uma autoridade romana em caso de um julgamento que fosse condenatório à morte. Bom, nós vemos aqui que os líderes judeus tentam induzir Pilatos a simplesmente aceitar o veredito deles. Olha, estamos aqui, só estamos entregando para ele, é porque nós já avaliamos, nós somos líderes religiosos. Ora, líderes religiosos só fazem o bem. Por acaso a gente condenaria alguém inocente? Por acaso a gente gostaria de levar alguém à morte sem que houvesse realmente uma acusação grave, sem que essa pessoa tivesse passado por todo um escrutínio, por uma avaliação muito criteriosa? Ora, nós somos religiosos. Então nós tomamos todos os cuidados possíveis para só levar alguém para ser condenado à morte, caso tivéssemos a mais absoluta certeza de que se trata de um criminoso. Então eles dizem a Pilatos: olha, se ele não fosse criminoso, nós, líderes do Supremo Concílio da religião de Israel, não teríamos entregado ele a ti. Então veja que eles querem que Pilatos aceite condenar Jesus sem o devido julgamento romano, simplesmente aceitando a palavra deles como líderes religiosos. É claro que eles temiam também que, se Pilatos julgasse Jesus pelas leis romanas, permitindo que ele se defendesse, que ele argumentasse, que ele trouxesse testemunhas de defesa, que lembrando que a lei judaica exigia isso, a romana também, que se fosse ouvida as testemunhas de defesa, mas como nós vimos, no julgamento judaico não houve qualquer testemunha de defesa, pelo contrário, buscavam testemunhas de acusação e, falsas ou não, queriam de alguma forma arrumar uma forma de condenar Jesus. Então eles temiam que Pilatos, ao julgar Jesus, descobrisse a verdade, ou seja, que não havia motivo algum para condená-lo e muito menos condená-lo à morte. Que, na verdade, aqueles líderes judeus estavam levando ali simplesmente por uma questão de luta por poder, por domínio religioso, porque achavam que Jesus seria uma ameaça, que Jesus ia tentar se sobrepujar a eles em termos de fama, de honra, de domínio sobre a fé da população local. Temiam que Jesus perturbasse eles, que Jesus acabasse com o negócio que eles tinham, né? Afinal de contas, Jesus já havia expulsado os cambistas do templo, dizendo que a casa de Deus não deveria ser transformada numa casa de negócio. Coisa que Jesus provavelmente faria a centenas e milhares, tanto no Brasil quanto no mundo. Imagina se Jesus viesse. Em quantos locais ele não entraria e esbravejaria: não façam da casa de Deus uma casa de negócio. Quantas vezes ele diria isso? Agora, Jesus, ele ficava indignado. Jesus, ele ficava revoltado com esse absurdo sem fim que as pessoas fazem. E a imensa maioria de pessoas, inclusive, que se dizem cristãs, toleram isso quando não frequentam. Mas mesmo quem não frequenta esses locais, toleram isso como, enfim, não vou me entrar nessa questão, nesse mérito. Bom, Jesus entrava nesse mérito porque ele achava um absurdo que explorassem as pessoas no nome de Deus.
Ele, que é Deus, disse: não, não façam isso. Não, isso não é aceitável nem tolerável. Imagine, queridos, imagine Jesus vindo hoje aqui. O que ele falaria? E, assim como ocorreu nessa época, provavelmente Jesus geraria a mesma resposta violenta dos líderes religiosos, porque Jesus ia querer acabar com o negócio, com o lucro, com a riqueza, com a opulência, com a exploração, com a dominação que se faz em nome de Deus sobre o povo. Jesus não permitiria. E com isso, temo que talvez fizessem com Jesus o mesmo que está sendo feito aqui, né? Bom, lembrando que lá em Lucas 20, por exemplo, diz que os principais sacerdotes sabiam que Jesus estava atacando-os com as suas parábolas, com as suas mensagens. E por isso procuravam prender Jesus. Só que aguardavam a oportunidade, por isso mandavam espias, mandavam pessoas para tentar pegá-lo em alguma palavra. Tentar que ele desse uma escapulida, que ele pisasse na bola em alguma coisa. Então mandavam pessoas para fazer perguntas, para fazer questionamentos que fizessem com que Jesus entrasse em algum tema polêmico e ali se perdesse. É por isso que foram até Jesus e perguntaram: olha, é lícito pagar imposto a César ou não? Essa foi uma pergunta feita a mando dos sacerdotes para que pudessem condená-lo. Veja que o objetivo não é descobrir se Jesus era uma pessoa correta, uma pessoa justa. Não, eles já tinham isso preconcebido, que ele era uma ameaça e, portanto, queriam incriminá-lo. Olha que coisa horrível, queridos. Os religiosos queriam incriminar uma pessoa. E então fizeram as perguntas: é lícito pagar tributo a César ou não? Qualquer uma das respostas que Jesus desse, se ele falasse sim, se ele falasse não, qualquer uma das duas o incriminaria. Porque se Jesus dissesse sim, devemos pagar imposto a César, a multidão se escandalizaria e provavelmente, talvez até apedrejaria Jesus, porque Jesus estaria dizendo: sim, nós devemos dar o nosso dinheiro, o nosso trabalho suado para aqueles que nos oprimem, para aqueles que nos matam, para aqueles que tomaram o nosso país de nós. E a população não aceitaria. Agora, se Jesus dissesse não, não devemos pagar imposto a esse tirano romano, ora, aí Jesus teria um problema com as autoridades romanas, porque um líder religioso de vulto, anunciando isso publicamente, que não deveriam pagar imposto a César, isso seria considerado uma rebelião. Mas nós sabemos que Jesus não disse nem sim nem não, sabendo o que eles tramavam. Jesus disse: olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas é interessante que lá em Lucas 23, mesmo Jesus dando uma resposta tão sábia, eles dizem, acusando Jesus diante de Pilatos, dizendo: achamos este homem pervertendo a nação toda, proibindo dar o tributo a César e dizendo-se ele mesmo o Cristo, o Rei. Então veja, não adiantava o que Jesus argumentasse, o que Jesus falasse, não adiantava que Jesus desse a resposta mais sábia que qualquer ser humano pudesse conceber, como ele sempre dava, a mais maravilhosa e espetacular. Não interessava. Eles estavam decididos a matar Jesus. Não queriam saber se ele era o Messias, se não era, se era o Filho de Deus. Não. Ele é uma ameaça. Ele já deixou bem claro que quer acabar com o nosso negócio, quer acabar com a nossa exploração, com a quantidade imensa de dinheiro que nós recebemos. E isso não é aceitável, não interessa quem ele seja. Ele pode ser Deus na terra, ele vai ser morto porque ele quer acabar com o nosso prestígio, com o nosso poder. Então, de novo, entramos aqui no grande embate. A religião não aceita que o poder, que a glória, que o reinado seja de Deus. A religião, entre aspas, a religiosidade serve a Deus para que, fazendo-se representante de Deus e tendo domínio e poder. Agora, se Deus cobra deles humildade, serviço e uma vida simples e humilde, eles não toleram esse Deus. Querem Deus para serem os
dominadores, e não para serem servos, como Jesus ensinava. Então, os parâmetros, o modo de vida do reino de Deus é diferente. Quem quer ser o primeiro, seja este o que sirva. E vocês receberam de graça, então de graça dai. Então, o evangelho é lindo, queridos. A religiosidade, muitas e muitas vezes, é feia. Que a gente aprenda com Jesus a dizer não à exploração, a quem quer transformar a casa do Pai numa casa de negócio, e a gente aprenda a seguir Ele. Mesmo se a religião, se a religiosidade se levantar contra, que a gente permaneça do lado de Jesus, porque aí você estará não se rebelando contra os dominadores de Deus, não. Você vai ficar do lado de Deus contra aqueles que exploram as pessoas de forma vergonhosa. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.